Diálogos Musicais de hoje, eu tenho a honra de conversar com ele, que é um dos nomes mais destacados do cenário musical brasileiro, como violinista concertista, camerista e pedagogo, o professor Paulo Bozizio. Além disso, eu tenho a felicidade de ter sido aluna do professor Bozizio por muitos anos, me formar em sua classe na Unirio. O professor Bozizio também foi meu co-orientador no mestrado e me deu o presente de escrever a contracapa do Aprendiz de Violino. Nos diálogos musicais de hoje, vamos falar do recém-publicado Método de Violino para Iniciantes, uma visão moderna com informações para professores, do professor Paulo Bozizio. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Kate. Para mim é uma felicidade estar aqui. Em primeiro lugar, que eu me lembro com muita saudade e carinho do seu curso na Unirio, onde você se formou comigo e todo o seu progresso, e já naquele tempo do seu interesse pelo ensino, que já vinha daquele centro do seu pai lá em Campos, e o processo todo, como era, sempre foi muito voltada para isso. Você se tornou uma grande especialista com o seu método, que tem um sucesso enorme por aí, que eu pude também observar como ele foi gerido, porque eu e a Mariana éramos co-orientadores dele, e eu tive a felicidade e a honra de ser convidado por você para escrever uma das contracapas do método, né? Pois é, então eu estou muito feliz de estar aqui, porque nós todos estamos numa única batalha, que é árdua, mas que traz grandes glórias, que é justamente poder enfrentar o início do estudo, os métodos para iniciantes, conseguir prover esse nosso cabedal com métodos e etc. do passado, e há muitos do presente e outros que virão no futuro, porque a gente acaba abrindo portas. Se A escreveu, por que B não escreve? Por que C também não escreve? E um vai complementando o outro. Eu acho que isso já é uma ideia que partiu do século passado, onde Flesch e depois Galamin foram os dois grandes teóricos que já globalizaram. Eles não tinham uma escola definida. Franco-Bel, Flesch foi criado na escola franco-belga, mas depois pegou alguma coisa da Rússia de Auer, mesmo fala. Mesma coisa Galamin. Então, eles já globalizaram. E hoje é isso, a gente pega os melhores rumos que se possam encaixar, aqueles que se encaixam bem. E por que não a mesma coisa com as crianças, não é verdade? Então, no meu tempo, quando eu iniciei, a minha professora, a única professora que eu tive no Brasil, Yolanda Peixoto, era tão inteligente que ela reunia vários métodos. Aqueles europeus, como Loreux, né? Mas também Lambert Ribeiro, que era brasileiro, outros exercícios que ela escrevia, compunha. Depois pegou a Cross, que era alemão. Enfim, ela fazia uma bela mistura, muito bem dosada, desses métodos para justamente vencer essa barreira daquele um único método que pode ser que não, com certeza não pode ser, contém todas as verdades, não é, Kate? Com certeza, professor, com toda a razão. Professor, seu método de violino para iniciantes, além de músicas, exercícios preparatórios, duetos, ele está repleto de informações para o professor. É um método pensado no aluno, mas também para o professor, né? Firmado em sua trajetória de quase 50 anos de aprendizagem, de experiência em sala de aula. Poderia nos contar um pouco mais sobre o método e como surgiu essa ideia de desenvolver um trabalho voltado para o violinista iniciante? Sim, sim. Na minha cabeça, desde os meus tempos de criança, com a professora Yolanda Peixoto e os vários métodos que ela usava, ficaram reavivados há uns 2 anos atrás, quando eu descobri uma pasta com todas as minhas cadernetas, desde a primeira aula que o meu querido pai guardou, e eu pude abrir. Então, tinha junho de 1957, junho de 1957, exatamente, primeira aula de violino. E ali vinham todas as outras. Em junho de 57, eu ainda ia fazer 7 anos, em julho que eu faço.
Então, eu folhei aquilo com extremo prazer para ver como era a coisa e foi me relembrando de dados que depois me foram úteis. Por exemplo, me lembro que no método Loré, e hoje tem no Suzuki e outros métodos, a famosa melodia do Judas Macabeus de Handel, tem no Loré também. E eu me lembro no Conservatório Brasileiro de Música, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, eu no palco tocando isso e atrás a minha professora fazendo o segundo violino, e eu achava que o máximo, eu poder tocar com a minha professora, aquilo não me saiu da memória, o prazer que foi. Então, quando eu fui para a Alemanha, depois comecei a dar aula para crianças. E no início não deu muito certo, não. Eu não sabia como agir, não se falava em Suzuki naquele tempo, leia-se aí década de 70, e aí eu fui fazendo o que pude com um garoto que era filho de um músico de igreja, de um organista de igreja, que é uma profissão muito valorizada lá, né? Mas não deu certo. Acabou que nós não seguimos. E mais adiante, eu entrei para uma escola para dar aula de criança que pertencia à prefeitura. E eu digo, como é que vai ser? Aí já me aconselhei com pessoas mais velhas, havia um método alemão chamado Começo Alegre, Fröhlicher Anfang, e que já era bem melhor, E ali uma senhora me procurou com uma menina, a senhora era austríaca, e eu comecei a dar aula especialmente para essa menina, me interessou muito e eu vi que aquilo estava dando certo, né? Mais adiante eu usei já outra coisa, que é a escola húngara, que é feita por vários autores da Hungria, também tem muita música modal, húngara, etc., para o iniciante, vai até o mais adiantado, em vários alunos, que realmente foi o primeiro método bom que eu tive à mão, onde havia também muito segundo violino, e havia, inclusive, abria a partitura para 3 violinos, para 4 violinos, e aquilo já me interessou muito, nunca saiu da minha cabeça. E, ao mesmo tempo, eu me interessava profundamente, o tempo inteiro, desde sempre, por medicina, sobretudo a anatomia, fisiologia, e aí já tinha adquirido métodos sobre isso, quer dizer, livros sobre esse assunto da anatomia humana. E chegando aqui, quando eu entrei para a Unirio, naquele tempo havia o concurso para livre docente, que, infelizmente, pouco tempo depois foi cancelado, o MEC não permitiu mais, não recomendou mais, e eu disse, eu vou fazer esse concurso para livre docente. E a minha tese vai ser justamente colocação de mão no violino. Eu comecei a estudar com a minha tia, que era médica pediatra. E nós estudamos durante 2 anos, quer dizer, ela ensinou para mim, claro, com livros que eu comprei, outros que ela me deu, e fizemos um resumo, um bom resumo que eu tenho até hoje, sobre toda a anatomia humana básica, e aprendi muito com aquilo, e pude já fazer conjecturas a respeito da estrutura anatômica da mão humana e como colocar essa mão no violino. Depois a gente até pode falar sobre isso se você quiser, que são as pegas, né? E aí, nesse momento, ainda não tinha me ocorrido a ideia de fazer um método, com certeza não. Mas aí, no decorrer do tempo, um colega nosso, flautista também da Academia Brasileira de Música, Celso Wotzenlogel, me disse, Paulo, tal edição, não vou dizer qual é a edição, porque não é muito ético, tal edição gostaria que você fizesse um método para violino. E eu estou representando. Você gostaria? Eu fiquei assim na dúvida, mas a Laura Rona, nossa colega da Unirio, flautista, disse, me conhece desde garoto, Paulinho, ela me chama, ela disse, Paulinho, faça isso, por favor, faça. Eu digo, vamos lá. E aí comecei a enveredar nessa história, baseado em princípios da anatomia, da fisiologia, da física mesmo, princípios da alavanca do segundo gênero, e tal e coisa, e sem querer tirar o prazer de tocar e ambientar o aluno na música brasileira, que você conhece tão bem, você também fez isso. E eu pensei, voltando ao início da sua pergunta, eu, às vezes, acho que pensei mais no professor do que no aluno. Muitas vezes, você deve ter visto, não há um dedo que não tenha dedilhado
não há duas notas que sejam juntas ou separadas, não está escrito que é junto ou está escrito que é separado, onde a quinta pode ser presa ou eventualmente não, tem um pulo do gato, e onde o arco deve parar, ser colocado na outra corda sem levantar, e aí executar, que segue o princípio do método de Alexander, da inibição, não reagir ao estímulo imediato, e pré-estudos, e, após a melodia, o conteúdo técnico, que é para professor. Né? Mão esquerda teve isso, isso e aquilo, mão direita teve isso, isso, aquilo. E aí isso pode ser útil para o iniciante adulto, que ele deve ler isso também. E, no final, um grande glossário, grande, relativamente grande, não é tão grande, glossário explicando os termos, as analogias que eu faço, e etc. Então, eu acho que isso, muito em primeira linha, incluindo toda a introdução, é muito voltado ao professor, para não só facilitar o seu trabalho, ter que rabiscar menos, ter que escrever menos, né? Porque eu me lembro os meus métodos todos como eram rabiscados, e ao mesmo tempo, preservando o prazer de tocar com o professor, fazer música de câmara, etc. Mais ou menos foi o caminho seguido. E a gente vê isso quando for ler o livro, professor, porque realmente ele tem informações detalhadas e, como você falou muito bem, é importante para o professor que vai aplicar ter mais conhecimento. Vejo que é muito importante também para monitores, violinistas que estão começando a dar aula, então tem um material que é muito detalhado, que também vai inspirar para que eles procurem mais a fundo, né? E já tenham ali também uma base para iniciar, né? Não ser uma coisa só, vou ensinar como eu aprendi, mas tem ali, não, olha, eu estou ensinando isso porque é importante que a cabeça esteja desse jeito, cientificamente, sabe? Tem uma base em cima de tudo. Eu achei muito bom. Eu acho que é assim, um material importantíssimo. Eu lembro muito das nossas aulas na Unirio, tinha uma matéria que a gente fazia só sobre o estudo do corpo. Exatamente. Você lembra que eu ministrava isso? Foi na extensão e que eu fiz um rápido curso, naturalmente, como violinista e um interessado na anatomia, mas não um médico, é claro. Então, eu saberia, naturalmente, sempre soube as minhas restrições nesse âmbito e não ia me avorar. E uma outra coisa que eu tinha dito, eu perguntei à minha tia, que era médica, em primeiro lugar, ou saiu dos livros, né? Mas eu me lembro disso também, com muito prazer, deu muito prazer isso, há muitos e muitos anos atrás, não foi? Sim, eu tenho esse caderno e recorri muitas vezes também. Todas as minhas cadernetas, viu, professor, de 10 anos de aula e também... Você está vendo, Helene? Foi muito importante para mim, porque eu realmente me abri os olhos para pensar dessa forma mais ampla, né? Você, como professor, sempre nos inspirou a isso, a buscar, a abrir os horizontes, a pesquisar, a conhecer o nosso corpo, né? Eu lembro, desde o início da Unirio, com a primeira aula, você falou, faz técnica de Alexander, é uma experiência muito poderosa, e algo que mudou, assim, meu jeito de tocar, mudou muito, eu agradeço muito, realmente foram experiências, nossa, eu vou ficar aqui falando da Unirio, é muito prazeroso para mim, então foram realmente lições, e aí a gente vê o seu livro e encontra tudo aqui, é muito legal, muito bom. Bom, professor, no método você também apresenta os padrões rítmicos com prosódias, utilizando metáforas inspiradas na natureza. De que forma você acredita que essa abordagem pode beneficiar o aprendizado do aluno iniciante? Ela ajuda muito. De alguma forma, todos nós já fizemos alguma coisa nesse sentido, chamando laranjada doce, ou todos nós usamos, a minha própria professora usava, isso é uma coisa antiga, mas nunca ordenadamente, na verdade. Nunca um apanhado de tudo, uma linha mestra para o professor, para tentar acertar melhor esse, vamos dizer assim, esse instrumento didático, né? Esse instrumento didático. E que tem o seu lado pedagógico, que justamente ele vai procurar na natureza coisa que as crianças, por exemplo, já conhecem, mas também um adulto. Então, se ele faz um ritmo menos bom de uma semínima pontuada colcheia, depois outra semínima,
tá certo. Você vai dizer, olha só, esse ritmo não está certo, tá vendo? Semínima pontuada, colcheia, semínima. Tá. Será que não é mais fácil dizer o ritmo sabiá? Não se lembra mais do sabiá? Sabiá. É claro que ele vai se lembrar muito rapidamente. Sabiá, colibri, jacaré, céu azul, e várias associações. E com elas eu uno com o trato das pegas, que é a mão esquerda. Por isso eu começo com o segundo dedo, porque o eixo da mão ele passa no segundo dedo, tangenciando o terceiro, nesse semitom, que, na verdade, o Suzuki utiliza, ele começa com o primeiro, mas logo ele vai para esse semitom do segundo e terceiro. Então, criando uma... Esquece que eu estou usando o quarto dedo, que ainda não estou. A pega 1, a pega A, como eu digo, que pode ser chamado de a mãe. Na página 82 eu coloco isso. Numa futura edição, se houver, eu vou colocar isso no próximo. A mãe, o pai, depois chega o primeiro dedo para trás, é o filho, volta para a mãe. Afasta o terceiro dedo, você tem a filha. Pronto, desce o quarto dedo, ele já está lá. É só descer. Compreende? E todas as outras combinações, por exemplo, essa combinação, você pode chamar de pai com a filha com o quarto dedo próximo. Você pode chamar de primos, da forma que você quiser, que é uma associação fácil, né? O sabiá, colibri, jacaré, ele vai sempre saber do que se trata, não é? É que, independente desse apelido, né, que o ritmo receba, o importante é que ele consiga reconhecer o ritmo visualmente e auditivamente, né? Isso é um importante. Exatamente. Isso facilita muito para a criança que está começando. É diferente de você falar 4 semicolcheias e dar uma prosódia que facilite ele. Realmente é uma abordagem muito interessante. E já vou pegar o gancho no que você começou a falar sobre as pegas, né? No seu livro, você cita no passado distante, uma fala sua, no passado distante, ouvimos o sábio conselho, pense em notas. No passado mais recente, pense em posições. Sem negar esses certíssimos conceitos, associaria a eles hoje, pense em pegas. Qual a importância que o conhecimento das pegas, das formas, né, dos padrões, pode trazer para o aluno? São inúmeras e são vantagens que o profissional se utiliza delas o tempo inteiro. Por exemplo, uma passagem rápida do conceito de Tchaikovsky, ou Khachaturian, onde estão os sons, os semitons, é muito mais fácil associar às pegas, propriamente dito. Eu estava aqui no agudo, passei a ser assim, no outro desenho, pronto, e a questão tom, semitom, fica resolvido por uma associação de pegas. A gente, na verdade, acaba fazendo isso. Quer dizer, a resolução das pegas e as suas combinações, já que elas não aparecem absolutamente iguais em todo o repertório, há combinações também. Mas saber justamente essa questão topográfica de onde os dedos estão, com uma associação de pegas, deve fazer bom efeito na clareza do tom e do semitom, que é o primeiro problema de afinação que o violinista tem, a clareza do tom e do semitom. Quando eu dizia no passado, pense em notas, é bom porque a nota está sempre, na nossa cultura latina, é um bom lado dela, já que nos alemães, ingleses é diferente. Na nossa cultura latina, a gente associa o som a um nome de nota. E a gente pode cantar rapidíssimo, moto perpétuo de Paganini, e dizer essas notas, o que é uma associação muito boa. Então, pensar em notas, na nossa cultura, é muito bom que ela tenha uma associação direta com a voz. Isso eu considero muito bom, inclusive para decorar e tudo mais. No momento em que se fala pense em posições, é muito bom, porque saber em que posição você está é ter um GPS das mudanças de posição. Caso contrário, você toca aleatoriamente, o ouvido vai procurando, chega lá, toca assim, chega e conserta a nota, e se o professor pergunta em que posição você está,
não sabe. Aí começa a contar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A gente não tem GPS, tem que saber em que posição está. Ah, mas a passagem é muito rápida. É, para isso que tem que estudar devagar a passagem. Para saber, naqueles momentos, pelo menos os mais importantes, que eu chamo de notas colunas, saber em que posição está, associar em que pega ou que combinações de pega está, e saber cantar, é claro, mesmo que seja interiormente. Verdade. Não Importantíssimo. é? E lembro disso na prática, nas nossas aulas. Lembro muito. Realmente, foram ensinamentos que realmente ajudam muito, muito. É importantíssimo. Concordo com você, e é por isso que eu acho que o ensino pode e deve continuar sempre prazeroso, mas ele vai ter uma faceta profissional, que é essa, que pode diferir um pouco de uma faceta mais amadorística. De repente, ela também é válida, mas terá outros objetivos, não é verdade? É verdade. Professor, você já comentou um pouco também que seu método apresenta a parte de segundo violino, né? Para todas as músicas que você apresenta no livro. E com a sua experiência em sala de aula, quais os benefícios que este fazer musical em conjunto, essa sementezinha da música de câmara, desde o início da aprendizagem do violinista, pode trazer para o aluno? Que benefícios traz esse fazer em conjunto? Bom, os mais diversos, os mais diversos. Número 1, o prazer de tocar e tocar como o seu professor. Foi o caso que eu senti quando era criança. Número 1. Número 2, o prazer sonoro, porque o violino é um instrumento melódico, não é um instrumento harmônico. Então fica aquela melodia seca. Agora imagine, uma melodia seca, com um som que o principiante não há de ter o mais bonito, não há de haver vibrato. Então, o que sobra dali? Será que aquilo vai dar prazer se não tiver um contorno, um apoio harmônico, seja ele qual for? Ele diz, sim, mas pode fazer com piano. Sim, pode fazer com piano. Mas em todas essas cidades pelo Brasil afora, será que todos os professores de violino tocam piano também? A minha professora toca piano maravilhosamente bem, o que me valeu muito. Mas não pode só contar com isso. Outra coisa, se você fizer gravação do segundo violino, isso já me foi solicitado algumas vezes, eu fico sempre um pouco na dúvida, porque teria que ser uma gravação em 2 tempos, um tempo bem mais lento e um tempo mais rápido. Então, vai gastar mais espaço para esse CD, ou como se chama isso hoje em dia. Porque essa história de estar com a parte de segundo violino de piano já no tempo definitivo leva à tentação da criança tocar no tempo final e atropela tudo, né? E é um grande problema. Então, e por outro lado, eu pensei não só no professor que não toca piano, mas também em lugares que, eventualmente, nem tem quem toque piano. Ou quem toca piano não tem leitura suficiente, compreende? Então, eu procurei facilitar nesse sentido, até quando eu reparo, você já viu aí, que eu não coloco dinâmica nenhuma, mas eu, no final, não sei se é no final ou no início, talvez seja no início, na introdução, já me esqueci. Eu digo, senhor professor, os professores, eu não coloco dinâmica, porque vocês vão ter que cuidar da afinação, da posição, do ar correto, do tom, do semitom, de músicas novas, por mais que sejam ou inspiradas ou diretas do folclore. E ainda por cima vamos fazer dinâmica. A gente sabe, por experiência própria, que a primeira fase do estudo do violinista, o professor já dá graças a Deus quando está afinado e a posição está decente, e o ritmo está decente, e já é muito. Mais tarde ele pode. Então, eu deixo isso em aberto para o professor e digo que, de caso para caso, se ele quiser, ele pode colocar ele própria dinâmica que ele quiser e julgar com um lápis. Ele pode, à vontade. Eu dou, Kate, essa liberdade ao professor o tempo inteiro. Há um momento em que eu tenho a pega que eu chamo C1, que é o irmão, com o quarto dedo longe, lá para o final. O quarto dedo longe, eu digo, senhor professor, o senhor vai saber se é hora de fazer isso ou não. Se não for, não faça. Não tem problema.
compreende? O que não pode é forçar uma anatomia humana. Então, deixo muito em aberto muitas coisas para o professor, mas eu dou as indicações. Então, mesmo no prefácio e no que se segue ao prefácio, quando eu digo algum conceito, é Galamanhã, eu ponho Galamanhã. É flash, eu ponho é flash. Né? Enfim, é Alexander, é inspirado no Alexander? É Alexander. É do livro da Fisiologia do Toque do Violino, do Otto Zender, está lá. Então, o próprio professor tem uma vertente de informações onde ele próprio pode pesquisar, e também aqueles que fazem trabalhos acadêmicos, mestrados, doutorados, etc., podem se usufruir desse tipo de coisa. É evidente, como nós já dissemos, que eu não pretendo fazer um método absolutamente autossuficiente. Na verdade, isso seria um descalabro. Mas o que nós queremos hoje em dia, voltando àquele assunto, é que um método complemente o outro da melhor forma possível e voltar à nossa realidade brasileira. O aluno vai, principiante, possivelmente na casa dele não se sabe quem é Beethoven, nem é Mozart, nem nunca ouviu isso. Se ouviu a Serenata Noturna de Mozart ou a Primavera de Vivaldi na televisão, foi muito. Então, ele vai com um violino que é um verdadeiro ET para ele, né? Completamente, porque a nossa tradição é violão, sanfona, flauta, etc. É um verdadeiro ET. Complicado, porque a fisiologia da mão esquerda é uma e do arco é outra. No piano, pelo menos, são iguais, né? E uma posição que é sempre com um ângulo oblíquo, transverso, difícil, né? Então, até para ler a música e tocar, já traz problemas em si, né? E com tudo isso, é preciso, é necessário que a criança reconheça alguma coisa referencial, que é como no seu método, que é o espírito brasileiro, que é o espírito folclórico, porque está escrito Festa de São João, porque está escrito Festa na Roça, né? ou o que for. Para mim, a parte mais difícil de todo esse método foi encontrar melodias ou compor melodias ou readaptar o folclore distribuído por pegas. Isso foi difícil. Tá? Colocar 15 melodias na pega A foi fácil, mas 10, 12 na pega D foi fácil. Agora, A com B foi difícil. Aí, quando chega a pega C1, eu faço algumas na C1, depois tem que unir a C1 com a A e com a B. É difícil, é difícil. Depois, quando chega... Então, no final, onde elas todas aparecem juntas, né? Numa pecinha que eu compus, um chorinho, que eu chamo de chorinho, aí é mais fácil, é mais fácil. Mesmo assim, eu coloco o gráfico. Quando a pega aparece. Então, o professor vai sempre... Olha, você pega A, não está vendo? O 2 tem que estar junto do 3. Além disso, está escrito esse sinal que é pega. Então, voltando àquilo que nós falamos, muitas vezes eu acho que eu pensei mais no professor do que no aluno, porque, mal ou bem, 50 anos de didática ininterrupta ensina muito a gente aonde a gente sofre. Né? É verdade. E é curioso, ouvindo o senhor falar, que foi o mesmo problema que eu tive, foi a maior dificuldade, foi essa coleta das canções pensando nas formas, realmente foi a parte mais complicada. É difícil e você tem que adaptar certas coisas. Outra coisa que eu pensei é que por que não criar uma melodia muito simples que servisse como leitmotiv entre as pegas? Sempre vai aparecer essa melodia, o violino bem tocado, não é? Então, o violino bem tocado vai aparecer nas pegas e eu, às vezes, tem que acrescentar mais uma nota, uma corda solta, alguma coisa, porque a tonalidade vai ser outra, naturalmente. Mas esse leitmotiv sempre começa ao ensinar a nova técnica, onde vai estar escrito nova técnica, e aí vai ter o ícone representando nova técnica, né? Como tem o ícone representando, tocando a música, ou quando está construindo, que é justamente um pedreiro botando tijolo no muro, tem esses ícones. E isso ajuda muito para o aluno e para o professor. Ele vai dizer, mas o que é isso aí? Ah, não, construindo, está vendo? Você está construindo.
E agora? Ah, não, agora você já está tocando, né? E o que é isso aqui escrito embaixo? Isso é o conteúdo programático. A pessoa está ali lendo. É o conteúdo programático. Então, essas associações, elas só vão fazer melhorar, produzir de forma melhor, com toda certeza. E você que teve que escreveu o seu método brilhante, sabe justamente que esse é o ponto difícil da coisa, é conseguir uma estrutura orgânica. E isso é o grande problema de muitos métodos, não haver organicidade. Você começar o alfabeto com A, depois pular para L, depois pular para K, isso não dá certo. Você tem que... Método, que vem do grego, né, é justamente isso. Tem que... Tomos, são partes. Então, tem que ser justamente essa escala orgânica e procurando não deixar passar nada. E é difícil. Aí, para você mesma viu, para você fechar isso, é a parte mais difícil. Com certeza. Realmente, é a parte mais complicada. Eu lembro que, depois de montar o livro inteiro, levei para você e para a professora Mariana, e a gente olhou o Aprendiz de Violino, e aí, antes, a minha ideia não era dar o nome de método a ele. E aí, a gente conversando, vocês falaram, não, mas ele tem uma ideia sistematizada, apresenta exercícios, apresenta canções, apresenta postura, ele tem a ideia, isso é um método, né? E essa é a grande dificuldade. Há pessoas que, às vezes, me trazem rascunhos de coisas, aliás, boas coisas, mas são, na verdade, é uma coletânea de coisas, não é um método. Compreendeu? Uma coletânea é uma série de estudos melódicos ou não, esse voltado para isso, ele voltado para aquilo, mas não constitui um método. O difícil é fazer método. Você sabe que você fez o aprendiz, sabe como é isso. O difícil é realizar um método. O resto é mais fácil. Verdade. E falando já sobre esse repertório, né, você deu uma pincelada também, grande parte dos livros e métodos que a gente utiliza aqui no Brasil, né, no ensino do violino para os iniciantes, eles utilizam o repertório e o estudo dos mestres clássicos estrangeiros e do folclore internacional. Quais são os benefícios de trazer para dentro da sala de aula um repertório que faz parte da cultura popular brasileira? São muitos os benefícios. O primeiro é aquele que nós falamos, o aluno vai se sentir em casa. Ele vai ter essa ambientação num instrumento que ele não conhecia, nem sabia que existia, enfim, com cobranças que ele nunca pensou que fosse tão difícil, porque não há quem diga que tocar violino é fácil, porque isso não existe. São palavras que se opõem. A gente torna mais fácil. Eu sempre digo, tocar violino é fácil. Agora, tocar violino bem, parecendo que é fácil, bom, aí é difícil. Aí é difícil, né? E aí precisa uma ponte para isso. Isso é mais complicado. Então, em primeiro lugar, eu acho que ele se ambienta em casa. Em segundo lugar, ele já conhece essa coisa rítmica que o brasileiro tem, né? Em terceiro lugar, eu, pessoalmente, respeitando qualquer pessoa que pense diferente, eu vou ser sincero com você. Eu acho o folclore alemão chatíssimo, né? Chatíssimo. Tônica dominante, subdominante. Tônica dominante, subdominante. Ele até pode auxiliar no aprendizado, mas não tem aquele tempero que a nossa música tem. Mas não é só a nossa música, é a húngara, a cigana, a espanhola. Já o folclore italiano, que é lugar é fraco também, é muito fraco. O folclore francês é fraco. O folclore oriental, Europa Oriental, é muito rico, todo ele, compreendeu? O folclore no Brasil, o folclore nordestino é, de longe, o mais rico. É por isso que Garbeja, essas pessoas vão atrás. Já de outros estados, nem sempre é interessante. Essa coisa de ser folclore, então, é bom, não é verdade. Folclore, no caso da música, é música. E música existe aquela que é boa e aquela que não é tão boa. Então, o intuito foi esse, justamente o aluno se ambientar
no mundo que ele já conhece. 2, no mundo que eu considero mais interessante. Que, de alguma forma, no tempo que eu ensinava lá na Europa para criança, aquele método húngaro, com aquelas coisas húngaras, magiares, ciganas, sempre me despertou interesse. Porque as crianças alemãs gostavam daquilo, mesmo que fossem alemães, elas gostavam daquilo. Enquanto Pinheirinho de Natal, tudo bem, não é feio, mas não tem a mesma, né, mesmo charme. Mesmo assim, eu coloquei dentro, eu procurei, tem 5 ou 6 melodias. Uma é um tema do terceiro movimento com Tchaikovsky, que ele vai achar o máximo, né? Fazer Tchaikovsky, onde eu facilito o máximo, é onde tem um pouquinho mais de uma coisa mais rebuscada, uma apogiatura dupla, é o professor que faz. O tema do concerto de Beethoven, está lá, do primeiro movimento. O tema do outono de Vivaldi, também está lá. A valsa, a famosa valsa da Viúva Alegre, também de Hellehart, também está lá. Então, não é que seja um método que não queira saber do que rola no resto do mundo. Ao contrário, inclusive desses grandes. Mas tem que ter aquele sabor gostoso. É verdade. E eu acredito que o senhor vai concordar comigo que a ideia do seu método, assim como a ideia do aprendiz, eu acredito que é trazer essa diversidade musical também para o violinista iniciante. A ideia não é que o violinista aprenda a tocar utilizando só um método que usa o folclore, é trazer diversidade, né? Complementar uma metodologia complementando a outra, sempre com foco no desenvolvimento técnico musical do aluno, né? Com certeza absoluta. Ou seja, no meu tempo, quando eu comecei com a Dona Yolanda, havia uma música linda que eu procuro, ninguém mais sabe, eu não tenho mais essas partes, que se chamava Piccola Ballata. E, com esse nome, sugere que fosse italiana, mas eu não tenho certeza. Onde o violino toca as cordas soltas e o piano se esbalda, tem que ser um bom pianista para tocar aquilo. E ela é linda, ela é tão linda que eu tenho ela na cabeça até hoje, e os meus irmãos cantavam, porque quando tem um pianista, o meu tio-avô tocava piano, e aquilo era bonito. Então, coisas como essa, a Piccola Ballata, e outras coisas simples escritas para a primeira posição, de outros métodos, ou mesmo fora de métodos, né, como repertório, são bem-vindas, é claro, é evidente, lógico. Ninguém tem a última verdade, não existe método autônomo por si para coisa, não existe isso. Tem toda a razão, toda a razão. E eu tenho tido experiências com os alunos de se motivarem em tocar música, né? Mesmo que a criança não conheça a música folclórica que ele está estudando, a mãe conhece, o vizinho conhece, a avó conhece, e a criança gosta, né, quando a mãe fala, essa música fez parte da minha infância, então a criança quer estudar aquela música para agradar, e aí acaba estudando muito mais esse repertório do que outras. Eu tenho tido experiências muito interessantes com essa questão de motivação. Olha só, está no nosso DNA, não tem como tirar. Nós somos uma etnia, graças a Deus, múltipla, misturada, graças a Deus. Isso é uma felicidade brasileiro ser assim. Eu me lembro, na Europa, no primeiro ano que eu fui, não foi para a Alemanha, foi para a Suíça, porque o Rostal morava na Suíça, ele era professor visitante na Alemanha, ganhou uma bolsa para a Alemanha, por isso eu fui lá. E eu visitei um casal, ela era brasileira, eu tinha o endereço dele, sabia que ela era a minha contraparente, muito longe, mas era. Tinha cerimônia, né? Dona Maria José e tal. Dona Maria José era casada com um suíço francês. Muito engraçado é que se virava no português, ele era jornalista, Misha. Os pais eram russos. Eu acho que ele era judeu, Misha Grint. E tinha uma filha, a Vera Nália, e que também arranhava o português. E assim, um belo dia, eu fui lá, era na Suíça francesa, eu morava na Suíça alemã. Um lugar muito lindo, no pé dos Alpes ali, e tinha um casal de brasileiros com uma filhinha. O nome dele era Nelson. Nelson Pessoa, se eu não me engano. Ele tinha ido, na década de 60, com um grupo musical brasileiro chamado Brasiliana.
e acabou ficando na Europa com a mulher, a Dolores, que acabou trabalhando numa loja de peles, era vendedor. Tiveram uma filha, Ivani, não sei como me lembro desses nomes ainda. E a Ivani não falava uma palavra de português, nada, falava nada. Ela, inclusive, levou um namorado que era suíço, só falava francês, etc. E, a um determinado momento, a dona da casa, a dona Maria José, botou um disco, naquele tempo era um disco, né? 33, botou um disco que tinha um samba. Essa Ivani, filha de brasileiros, que não sabia falar uma palavra de português, ela se levantou, começou a sambar como o pessoal aqui na escola de samba, aqui no desfile. Está no DNA, está no DNA. É verdade, essa questão rítmica, principalmente, né? Porque na música folclórica, na música popular brasileira, tem essa questão rítmica que muitas vezes a gente não encontra nos métodos tradicionais que a gente utiliza. E quando você vai para a orquestra, tocar um repertório sinfônico brasileiro, você se depara sempre com esses ritmos que você acaba não trabalhando na sua iniciação. E por que não trazer, né? Já que a gente vive no Brasil, vai acabar tocando numa orquestra que vai trazer o repertório brasileiro. E eu acho que isso faz diferença, assim, né? Trazer. Faz muita diferença, e isso pode ser justamente a entrada de uma visão completamente diferente, de uma aplicação completamente diferente, e que métodos como o seu, como o meu e de outros colegas possam, através disso, fazer o ensino do instrumento no Brasil ser cada vez mais querido, mais valorizado, mais difundido. Verdade, é verdade. No lançamento virtual do seu livro, professor, você comentou que mais importante que qualquer método é quem está por trás dele, o professor. Qual é a importância do professor que inicia o aluno no estudo do violino? É fundamental, porque o professor que inicia, ele está sendo aquele profissional que está pegando a parte mais difícil, com toda a certeza. O professor que inicia, ele não tem que ser só um ótimo didata. A didática é uma técnica. Ele tem que ser um pedagogo também. A pedagogia não é uma técnica. A pedagogia é uma coletânea de doutrinas, de conceitos. Preciso ter lido. Não precisa ter lido, mas precisa ter bom senso para saber como você vai se dirigir a uma criança que é tímida, como você vai se dirigir a uma criança que é teimosa, como você vai se dirigir para um aluno que é cheio de soberba, não precisa ser criança, a criança geralmente não tem esse grave defeito. Como você vai conviver com os pais da criança? Isso não faz parte da didática de violino, faz parte da pedagogia. Então, eu acho que sim, o início de tudo é mais importante. Por isso, mas não só no início, também depois, quem está atrás do método é o mais importante. Em linhas grosseiras, eu diria que você podia citar métodos como Loré, Kaiser, etc., chamados de tradicionais. Ok. Você pode criar métodos optativos. Se você vai fazer o Loré, não vai fazer o Mazas, mas está dentro do tradicional. É uma corrente optativa. Tudo bem. Exemplo, a gente que espera, depois do Dante Opus 37, espera um tempo para andar no Kreutzer, e ali faz Fiorillo antes do Kreutzer. Não estou dizendo que isso seja o ideal, mas há muita gente, a minha professora mesmo fazia isso. Isso é optativo, está dentro de uma corrente optativa, mas que é tradicionalista. E métodos alternativos, que a gente pode chamar de alternativos, que é Suzuki, Roland, Catarravas e diversos outros métodos, inclusive os nossos e de outros colegas. Não é? Se um método alternativo, um método, vamos dizer, moderno, foi ensinado por alguém que tem essa cabecinha, pode ser muito pior do que um método tradicional ensinado por alguém que tem essa cabeça. Vai fazer a diferença básica. Porque esse que faz pelo tradicional, mas que tem essa cabeça, como a minha professora tinha, diz, olha, isso não é a hora, isso não precisa, isso está demais, vamos pegar do outro método. É uma didática inteligente, mesmo sendo
vamos dizer, tradicionalista, enquanto o outro diz, não, tem que ser essa linha do início até o fim, aqui não entra nada. Pronto, já deu uma de antigo, pode ser de qual for. Quer dizer, quem está atrás do método é que faz a história. E quem diz, na vida é assim, você pode ter na sua estante uma sonata de Beethoven, quem está atrás da estante tocando é que vai determinar que sonata vai sair ali. Pode ser uma beleza, pode ser uma porcaria, não é? É verdade. E o professor acaba se tornando também um exemplo para o aluno, né? E muito importante. Muito importante. Eu não poderia deixar de dizer isso, inclusive eu deixei para o final, porque, sim, assim que eu entrei na Unirio, eu lembro que nas minhas primeiras aulas você me falou, assiste a aula dos seus amigos, todos os seus colegas, assiste, porque você vai aprender muito com eles. E, professor, eu aprendi muito com eles, mas eu aprendi muito assistindo você dando aula. Exatamente. Incrível, assim, é um mestre, assim. Então, para mim, foi um professor que foi um mestre para mim. Eu lembro que eu saí da casa dos meus pais com 19 anos e falei, vou morar no Rio porque eu quero estudar com o professor Bozizzi. Eu me mudei de cidade, da minha casa, em busca desse sonho. E o professor valeu muito, muito a pena. Porque eu aprendi muito, muito assistindo às suas aulas. Eu aprendi muito nas suas aulas. Você é um professor que enxerga o aluno. A minha turma tinha alunos, amigos que tocavam muito, tinham todos os níveis. Eu sempre me senti parte daquela turma, valorizada. Você sempre enxerga o melhor de cada aluno. Eu lembro muito, muito de um recital que eu estava super nervosa para fazer, no final de período daqueles recitais da Unirio. E você falou para mim, não fica nervosa, porque o caminho que você fez até hoje, até este recital, foi muito bonito. Então, independente do que acontecer, o caminho foi muito importante para mim. E eu nunca esqueci isso. E eu valorizo os meus alunos isso. O caminho que eles fazem até a apresentação é tão importante quanto ou menos, mas o caminho, o passo a passo. Então, que você saiba que o seu exemplo como mestre, como assim um professor que teve na minha vida tantos anos, assim, uma pessoa importantíssima, e que no mestrado me ajudou. Nossa, você não imagina a emoção de sentar e debater questões sobre pedagogia com você. E você tão generosamente me ajudar a trazer um livro, um projeto. Então, assim, professor, você é um exemplo para mim. Um exemplo de professor. E esse livro existe porque eu tive um professor como você, que me inspirou a pesquisar, a olhar para o aluno com carinho. Qualquer hora eu vou chorar aqui de emoção, hein? Mas o que você disse uma coisa muito importante, no meio de tantas coisas que me tocaram muito. Você disse que eu lembrei a você que não era aquele dia do recital, era a sua trajetória. E isso tem a ver com a técnica de Alexander, porque o Alexander não se importa muito com o objetivo imediato, ele se importa com os meios através dos quais você conseguiu. E quem se utilizou de meios racionais, consequentes, orgânicos, com certeza vai dar tudo certo. Esse é que é o mais importante. Entendeu? Então, foi um período muito feliz, esse me lembro do seu exame final, que eu me lembro até o que eu falei, eu disse, como em 4 anos muda, uma pessoa pode mudar. Você lembra disso? Lembro. E realmente foi uma beleza o seu concerto. E depois seu método brilhante, que nós tratamos de falar com todo mundo e que está tendo uma aceitação brilhante e que também é um motivo de grande alegria e honra para mim mesmo. Tá bom? Pode saber disso. Muito obrigada. Eu não falei disso no início da entrevista, porque eu falei, não posso falar disso no início, porque você sabe, né? Eu sou câncer com ascendente em peixes, que nem você. Me emociona. Não podia começar a entrevista já assim, não. É verdade. Estou muito grata, professor. Você realmente é um exemplo. Então, eu busco com os meus alunos ser um exemplo também, assim como você foi para mim. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre esse trabalho brilhante que ocupa, com certeza, aí, um espaço nas minhas aulas, na minha estante. É
um livro que está aqui ó, na minha cabeceira e eu recomendo a todos que adquiram esse material. Maravilhoso. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e até uma próxima, se Deus quiser.